Olá, aqui estou de novo, depois de um interregno de dias. Tenho estado mais ocupado com outras atividades. Aqui estou de novo para prosseguirmos as conversas Jesus século XXI. E ao contrário do que havia previsto, anunciado até no último vídeo, acho que deveremos regressar ainda, mantermos-nos ainda por mais algum tempo no grupo dos 12, de modo especial na ênfase que o Evangelho de João, que é bem distinto dos três sinóticos, na ênfase que o Evangelho de João dá sempre a Pedro, do princípio ao fim. E há ali pormenores que são de todo relevantes, que convém contrastar com os sinóticos, de modo especial com Mateus, porque João, quando escreve o seu Evangelho, as comunidades joânicas, quando escrevem este Evangelho, conhecem bem já Marcos e Mateus. Pelo menos Marcos e Mateus já os conhecem bem. E se dão tanta ênfase ao papel de Pedro e papel negativo de Pedro, se o Evangelho de João vai dar tanta ênfase ao papel negativo de Pedro, é porque de alguma maneira quer fazer o contraste com a versão que já corria, sobretudo do Evangelho de Mateus, porque Marcos também não pode ser mais cáustico do que efetivamente foi com a figura de Pedro. É das coisas mais impressionantes como é que o Evangelho aparece por volta do ano 42, 44 e dá tanta porrada, entre aspas, dá uma visão tão negativa de Pedro, que estaria certamente a perfilar-se naquilo que chamamos a primitiva igreja como o seu provável líder, o seu chefe, dado que sempre fora chefe do grupo dos 12. E então vamos dar atenção a esta ênfase que o Evangelho de João faz em relação a Pedro em alguns dos seus momentos mais significativos, que seguiremos na narrativa. A narrativa é teológica, como já sabemos, e por isso ainda mais importante se torna, porque mostra bem o contraste entre este Pedro e Deus, o Deus de Jesus, e Jesus, claro, tal como Deus se nos revela em Jesus, e é este Deus, com o seu projeto que se nos revela em Jesus, projeto criador, projeto político, que o Pedro não há maneira de querer aceitar, contra o qual sempre está. E vamos ver como é que essas coisas se sucedem de forma progressiva. Jesus a fazer tudo para o trazer ao seu caminho, à sua via, à via do humano, e Pedro sempre a ver se leva Jesus para a via do poder, já que não podia ser o chefe máximo, caso Jesus aceitasse essa categoria, essa função, ele seria pelo menos o seu vice, e na expectativa de poder também ser o seu sucessor. Isto é impressionante. E nós estamos nestas conversas de Jesus século XXI, podemos então ainda perceber melhor como é que foram estes séculos todos de igreja, tudo ao contrário do que Jesus pretende. E precisamente porque a influência maior que se faz sentir nestes 20 séculos de igreja, chamados 20 séculos de cristianismo, a influência maior é do Cristo do Pedro,
que era também o Cristo da casa real de David, do judaísmo. E não é de Jesus. Jesus que foi assassinado, crucificado, também em nome do Cristo, da casa real de David, representado à época de Jesus pelo Sinédrio, pelo sumo sacerdote do templo de Jerusalém e também pelo rei Herodes, que, como sabemos, todos estiveram de acordo, juntamente com o representante do Império Romano, para condenarem e matarem Jesus na cruz do Império. Jesus foi afastado, com a sua morte maldita foi afastado, e como que em seu lugar, nestes 20 séculos, tem estado constantemente, de forma ininterrupta, o Cristo, o mítico Cristo, que serviu às 1000 maravilhas para fortalecer e impor o Império Romano de Constantino e dos seus sucessores. Basta dizer que os primeiros 4 concílios foram convocados, que definiram precisamente a grande doutrina do chamado cristianismo, os chamados dogmas do cristianismo sobre a pessoa, sobre o Cristo. Foram todos convocados pelo imperador, financiados pelo imperador, depois aprovados pelo imperador e finalmente divulgados no Império pelo imperador. É porque lhe interessava, fundamentalmente, toda essa visão de poder político e não lhe interessava nada o projeto político de Jesus, que o Império também matou. No caso, segundo a versão dos Evangelhos, a pedido do próprio sumo sacerdote, que na altura eram 2, Anás e Caifás. Pois impôs-se sempre o cristianismo. E sabem que de Jesus, porque há 4 narrativas que a Igreja veio a reconhecer como canónicas, há as outras chamadas apócrifas, também pela mesma Igreja. Há 4 narrativas canónicas que estão no Novo Testamento, na Bíblia, judeo-cristã, judeo-cristã, não jesuânica. Há 4 narrativas, 4 evangelhos que a Igreja reconhece, e era ao cabo dos trabalhos como é que depois se compaginava Cristo com Jesus, Jesus com Cristo, como é que se compaginava aquele Cristo mítico com Jesus histórico, sobre o qual 4 evangelhos, as comunidades que estão por trás dos 4 evangelhos, dão testemunho, e testemunho veemente, da sua plena humanidade, do seu projeto político maiútico, das suas práticas subversivas, conspirativas, revolucionárias, que puseram tudo em questão e que provocavam um novo começo na história da humanidade. E essas 4 narrativas estão aí, e então era preciso ter isso em conta, porque se não houvesse essas 4 narrativas, certamente ficavam um Cristo e um cristianismo ainda mais incolor, ainda mais sem sal e sem fermento, ainda mais light do que já é, ainda mais religião do que já é, ainda mais pagão do que já é. Mas há essas 4 narrativas, estão lá fixadas, reproduzidas, as práticas políticas de Jesus, os seus sinais, as suas intervenções, os seus duelos teológicos. E como é que íamos apagar isso? Não podia ser. E então o cristianismo tenta depois introduzir algumas dessas coisas de Jesus, das narrativas, no próprio cristianismo. Já prosseguiremos.